Oi, gente, tudo bem? Um feliz 2023 para vocês. Esse é o primeiro vídeo de tantos outros que eu vou fazer durante este ano, falando sobre temas variados da área da sexualidade. E eu comecei a pensar nesse primeiro vídeo. E eu tenho recebido, tanto aqui no meu canal, quanto no meu site fatimaprote.com.br, dúvidas, perguntas a respeito de um vídeo que eu tenho aqui no canal sobre fantasia sexual a três. E aí eu entendi que talvez as pessoas quisessem algumas dicas, né, para aquelas que estão pensando, os casais que estão pensando em realizar, né, fantasias, enfim, com uma pessoa, com mais de uma, enfim, que eu passasse algumas dicas que eu acho que é importante pensar a respeito, né? Porque tem casais que estão iniciando ou estão pensando em iniciar a partir de agora. Então, uma das coisas e que o pessoal tem comentado é que para a realização de uma fantasia dessas, seja uma fantasia sexual a três, seja um swing, o quanto às vezes é difícil falar para o parceiro ou para a parceira, né, aquilo que eles têm em mente, o que eles gostariam de realizar. E aí eu sempre dou a dica assim, olha, né, se primeiro, né, que se o casal nunca conversou sobre temas da sexualidade, nunca falou sobre a vida sexual deles, como cada um se sente, o que gostariam de fazer, que prazeres eles têm, né, durante o sexo, eles precisam começar a abrir esse canal de comunicação, né? Eu acho assim, é complicado, é difícil você chegar, eu gostaria de realizar tal fantasia, enfim, se vocês nunca conversaram, né, principalmente sobre a vida sexual de vocês, né, sobre o interesse de cada um, sobre o prazer de cada um. Então, a minha primeira dica é que comece, né, enfim, o casal a conversar sobre vários temas, né, sobre o sexo entre eles, né, o que gostariam, que desejam ali entre os dois fazer durante o sexo. Então, assim, precisa ter um canal, né, onde cada um se sinta à vontade para falar, né, sobre as questões sexuais, né? Então a primeira dica é essa, começar a abrir esse canal de comunicação, né? O segundo, se um ou outro tem o desejo de uma transa 3, né, e nunca falaram sobre isso, né, como é que a gente chega, né? Às vezes existe sempre o receio de como eu abordo, né, o que eu desejo. Então, a primeira coisa, né, se você tem receio de como isso será recebido, né, é falar, olha, eu estava lendo, eu estava vendo um vídeo, né, onde uma profissional estava falando sobre uma fantasia 3. Você já viu alguma coisa assim? Você já leu alguma coisa assim? O que você acha, né? Queria saber como é que você vê isso. Então, eu acho que é começar por aí, né? Tentar descobrir o que o outro pensa. É mais fácil, né, até para você poder dizer, bom, eu posso
dizer, né, qual é a minha fantasia ou não, né? Se a outra pessoa, o parceiro ou a parceira diz, ah, não, isso é uma coisa que eu não quero, enfim, né, vivenciar na nossa relação, pronto, já está fechado. Então vamos partir, vamos pensar na realização de uma outra fantasia que não seja essa, né? Vamos realizar outras coisas no nosso sexo que não inclua pessoas, mas que a gente possa ter mais prazer, que possa ser, né, enfim, apimentar mais o sexo. Então não é por aí, isso não vai ser aceito. Então essa é a primeira coisa, abrir esse canal de comunicação e começar, né, a entender como é que o outro pensa a respeito daquela minha fantasia. Uma outra coisa é a flexibilidade. Por exemplo, o casal já conversou, já entenderam que sim, que é o que desejam, né, é ter, enfim, mais uma pessoa, né, em algum momento ali na transa. Então, ter a flexibilidade, tanto de um como de outro, né, para ajustar a fantasia, porque nem sempre, né, a fantasia como eu imagino, né, cabe na realidade do outro. Então é importante, né, que eu esteja aberto e o outro também para ajustar um pouco, saber quais os limites do outro, até onde o outro pode ir, né, para que eles possam realmente curtir e aproveitar ao máximo aquele momento, né? Muitas vezes enfim, o parceiro ou a parceira tem certas coisas que ele imagina ali na relação a três que ele não vai se sentir confortável ou ela não vai se sentir confortável. Então precisa ter ajustes. Uma outra dica, né? Essa é a reavaliação daquela fantasia. Ver se realmente ela cabe para o casal, né? É importante que o casal esteja bem, né, na relação, porque assim, a fantasia sexual, muita gente quer usar a fantasia sexual para resolver problemas, né? E muitas vezes acaba se deparando, acaba criando mais um problema, né? Então o casal tem que estar bem, né? Ele tem que estar bem sexualmente, ele tem que estar bem no relacionamento, né? Para que a fantasia, né, ela seja só algo para apimentar ali, se é o que eles desejam. Uma outra coisa, né, às vezes a pessoa, né, ela tem ela tem várias fantasias, né, e ela quer trazer todas essas fantasias pro parceiro, pra parceira, enfim, quer realizar tudo de uma vez só, né? E veja, eu acho que administrar já uma fantasia, ou seja, a pessoa pensar se ela deseja, né, enfim, participar da fantasia do outro, já é algo, né, que não é tão fácil, né? Ela precisa pensar, ela precisa saber, né? Ela precisa se questionar, né, para ver se realmente aquilo cabe na realidade dela, é algo que ela imagina que possa dar prazer ali para os dois, sem que cause alguma ameaça. Ou seja, saber, né, se aquela fantasia vale a pena. Então, assim, vir com um monte de fantasia e jogar pro outro, né, não é interessante,
Não, pensamos numa fantasia hoje, vamos ver se realmente ela cabe aqui na nossa relação, se nós dois queremos vivenciar isso, né? E se sim, se realizou, vamos pensar numa outra, isso é para um outro momento, tá certo? Então, né, é importante, né, que as pessoas deem um tempo, né, para o outro, para administrar as fantasias que vão aparecendo. Uma outra questão, uma outra dica, né? É poder ouvir a outra pessoa, né? Não ficar somente se ouvindo, né? Do tipo, eu proponho uma fantasia, né? E o outro tá me trazendo algumas coisas do que ele pensa, ou do que ele deseja, ou aquilo que não quer, e eu fico fechado, né, para essa fala do outro, né? Então, assim, eu quero realizar aquela minha fantasia daquele jeito, ponto final, né? Eu não dou abertura, né, para os desejos ou as recusas do outro, né? Para as necessidades do outro. E na verdade uma fantasia ela tem, né, que ela tem que oferecer para os dois, né, um prazer, né? Se for só para um, vai dar problema, né? Porque o que é legal é que os dois, na verdade, né, eles saiam, né, dali satisfeitos. Então, é importante ouvir o parceiro ou a parceira, muito importante, né? Até para a gente fazer os ajustes que são necessários. Nunca, né, jamais impor a fantasia para o outro. É importante, né, que não se use de chantagens, né, do tipo, tá vendo, né, olha, você não quer fazer comigo, quem sabe, né, uma outra pessoa queira, né? Isso é uma chantagem, né? Então, ficar com joguinhos, né, dando a entender, né, que aquela pessoa pode perder alguma coisa se ela não realizar, né? Então, assim, não é assim que você vai até instigar a curiosidade do outro. Ao contrário, o outro se fecha, né? E aí sim a possibilidade de acontecer é mais difícil. Também ninguém tem que participar só para agradar a outra pessoa, não dá certo, né? Já vi muitos casais, enfim, que fizeram isso só para agradar e aí a coisa foi de mal a pior, né? Uma outra dica é a questão, a gente pode fazer com, né, será, doutora, que a gente pode chamar uma amiga ou um amigo? Eu digo cuidado, né? Porque as relações, né, que já estão estabelecidas de pessoas próximas, né, elas podem ficar comprometidas, né? Eu sempre digo, dia seguinte, né, precisa ficar bem, porque se eu começar a ficar imaginando que aquela pessoa pode sair dali, né, falando sobre a intimidade, falando sobre o que fizemos, contando coisas, né, que aconteceram, eu vou ficar muito mal, né? E não vou conseguir nem encarar a outra pessoa, ou, né, ficar achando, pensando o que aquela pessoa, que julgamento ela fez de mim, né, ou se ela teve uma boa avaliação a meu respeito, ao meu desempenho sexual, né, e isso principalmente no caso quando
a fantasia são dois homens e uma mulher, ou seja, um casal e mais uma pessoa que seja amigo, né? Então, isso muitas vezes é comprometedor, é complicado, porque aí eu entro numa paranoia, né? E, enfim, aquela vivência para mim, se teve satisfação, ela termina ali com essa paranoia, né? Com dessas dúvidas que eu começo a levantar, né? E a fantasiar. Então eu entendo, né? Que de alguma forma meio comprometedor com pessoas, com amigos, a não ser que o casal tenha uma abertura muito grande com aquela pessoa, enfim, já conversaram sobre isso, sentiram confiança, segurança na outra pessoa. E mais uma coisa, o ciúmes pode pintar. Esse é um outro problema, né? Porque como são conhecidos, entendam, gente, que quando vocês estão ali na hora H, todas as sensações, a expressão dessas sensações, elas vêm à tona, né? E para aquele, enfim, que está, né, para aquele ou para aquela, enfim, para aquelas pessoas que estão ali, às vezes pinta, né, um ciúmes, né? Olha, né, na hora ali, ao invés de estar brincando, começa a racionalizar, do tipo, nossa, olha, ela tá sentindo muito prazer, acho que comigo não é assim. Então começa a bater um ciúmes, entendeu? Começa a bater uma insegurança. E aí a coisa, principalmente, né, por essa relação ser muito próxima de um amigo, de uma amiga, né? E aí começam a levantar coisas que não deveriam, né? Depois da experiência, né? Então eu não recomendo, a não ser, como eu disse, né, que essa pessoa que vai ser introduzida é uma pessoa da intimidade muito grande de vocês, de já terem conversado, de terem muita confiança, né, nessa pessoa e não ficar maquinando coisas. Então eu acho que assim, né? Eu acho que essas são umas dicas assim bem básicas, né? Tem mais coisas, mas eu acho que essas são as dicas básicas para quem quer. E eu também vejo pessoas comentarem, enfim, no meu site ou aqui no meu canal, de acharem um absurdo um casal precisar de uma fantasia 3, né, para poder apimentar a relação, enfim, né? Olha, eu digo assim que as fantasias sexuais com outras pessoas não é para todo casal, não é para todo mundo, né? Tem a questão religiosa que pode ser um impeditivo, tem os princípios, os valores morais que muitas vezes, né, um tipo de fantasia assim não cabe, tem as próprias vivências de cada um, as vivências da sua sexualidade que muitas vezes não cabe. Então eu quero que vocês entendam que quando eu falo aqui de alguma prática, né, eu não estou dizendo que é para todo mundo, né? É para um público específico, né? São para casais específicos, não é para todo casal, né? Eu não estou dizendo que todo casal deveria fazer, não, ao contrário, tem casais que não tem que fazer, porque aquilo não vai ser bom para aquele casal. Então é importante que vocês pensem nisso, né? E que não generalizem nesse sentido, né? As práticas que vou falando aqui, né, elas não são recomendadas, né, para todo mundo, não é isso, né? Eu estou falando, né, sobre um tema que ocorre, né, com determinadas pessoas, com outras não,
né? Então, acho que é isso, né? Nesse momento é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Continuem aí, enfim, quem não se inscreveu ainda, que vai assistir esse vídeo, se inscreva no meu canal, né? Dê a sua opinião, né? Se quiser trazer alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Um beijo para vocês, tchau, tchau.